Bom, boa tarde para todas, para todos. Nós vamos iniciar, então, a atividade de hoje, esse webinar que é sobre ferramentas assíncronas. Damos as boas-vindas para todos que estão conectados, né, para mais essa atividade. Como vocês já devem ter conferido na programação, então, a Prograde, né, junto com o comitê, está pensando e projetando a educação à distância para esse período de outros webinars. A gente já tem a programação, então, divulgada. Essa semana, então, a gente começa a ter atividade também nas quartas e sextas. Então, nós vamos ter quarta-feira, webinar sobre planejamento pedagógico, sexta-feira, sobre planejamento de materiais em EAD. Na semana que vem, temos outros, né? Então, como a gente já explicou em outros momentos, a gente espera que vocês aproveitem bastante. Nosso objetivo é que os nossos docentes possam ir se instrumentalizando, né, com as questões da educação à distância, aproveitarmos esse período, apesar das ansiedades, angústias e as nossas preocupações, nós podemos aproveitar para qualificar e aprender um pouco mais todos juntos, né, na utilização das ferramentas e do que significa mesmo o trabalhar com a educação à distância, com essa modalidade de ensino, né? Então, hoje a gente tem, como na semana passada, a professora Alessandra, que vai ser a mediadora, né, desse webinar sobre ferramentas assíncronas, o Ramon, Ramon Rosa, que vai estar falando, né, sobre isso, o nosso coordenador do NTI, que também está participando e vai, na medida que for necessário, também está colaborando, né, e ajudou a pensar tudo isso, porque envolve e as possibilidades que a gente tem dentro da UFSPA, né, do que é possível fazer. Então, os três vão estar trabalhando conosco agora, nesse final de tarde. A gente ampliou, vai ter sempre, então, 1h30, porque estávamos mesmo passando de 1 hora. Então, iniciamos agora às 17h, vamos até às 18h30 com a atividade. Então, eu agradeço, né, a parceria da Proplan, junto com a gente, do NTI, e o NEAD à frente, né, dessa atividade, conduzindo tudo. Então, podemos começar, professora Alessandra, então, com a palavra para iniciarmos a atividade. Obrigada, Márcia. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui novamente para a gente trabalhar como uma continuidade da semana passada. Então, na semana passada nós falamos sobre ferramentas síncronas, né, que são ferramentas que a gente precisa estar conectado ao mesmo tempo para utilizá-las, ou seja, quando a gente vai transmitir uma aula, por exemplo, os alunos têm que estar conectados naquele momento da transmissão, ou quando a gente vai participar de um chat. E hoje a gente vai falar sobre ferramentas assíncronas. E essas ferramentas, elas são muito importantes no contexto atual, né? Então, se a gente for pensar que a gente tem uma realidade com vários alunos sem acesso à internet o tempo todo, alguns sem computador, alguns com a internet limitada, com baixa velocidade, o uso de ferramentas assíncronas torna-se muito importante. Então, a gente ter ferramentas que a gente pode possibilitar ao aluno a participação a qualquer momento, isso acaba sendo muito importante se a gente considerar a realidade que a gente está vivendo. Então, o Ramon vai falar um pouquinho agora. O Ramon
que faz parte do NEAD, vai falar um pouquinho sobre o que são ferramentas assíncronas, a definição, quais as ferramentas que a gente tem à disposição. E depois o Roberto vai falar um pouquinho sobre algumas questões técnicas e já vai falar sobre as ferramentas do Google que já vão estar disponíveis a partir de hoje para a gente. Então, a gente já vai poder se logar na nossa conta Google pela UFSPA, com login UFSPA. Então, o Roberto vai mostrar um pouquinho como vai funcionar esse login, como que vocês vão poder acessar e quais ferramentas que já vão estar disponíveis para a gente, tá? Então, eu já peço que vocês mandem, como na semana passada, nome e e-mail pelo link de questões ali. Então, para que eu possa contabilizar a presença no webinário. Então, todo mundo manda, por favor, o nome e o e-mail. E as questões também, as dúvidas que vocês tiverem, vocês também vão mandando pelo link de questões para que a gente possa responder. Ok? Então, eu passo a palavra para o Ramon. Olá, tudo bem? Boa tarde a todos. Bem, iniciamos agora mais um webinar, agora na temática, como a professora Alessandra nos comunicou, que é sobre as ferramentas assíncronas, né? E não teria como iniciar essa temática, essa transmissão a respeito desse tema, sem falar sobre o documento orientador do NEAD, né? Falar sobre ferramentas que apoiam atividades assíncronas é falar sobre recursos, é falar sobre mediação, é falar sobre ferramentas de apoio às atividades. E como destacamos no último webinar, que era a respeito das ferramentas síncronas, o NEAD preparou um documento orientador, né, que versava sobre alguns elementos importantes que trata da educação à distância. E, dentre eles, as ferramentas. Nesse documento, ele disserta sobre esses 3 elementos principais, né? E descreve, conceitua, apresenta as referências, algumas referências para conceituar cada um desses elementos. Hoje, como o assunto é sobre as atividades, vamos tentar nos focar nas ferramentas assíncronas. O que são as ferramentas assíncronas? Nessa apresentação, eu tentei trazer um pouco de conteúdo para poder não somente listar quais são as ferramentas assíncronas que temos, vamos dizer assim, apoio institucional, né, para os docentes, né, nas suas atividades docentes, mas também caracterizar um pouco sobre as ferramentas, né, disponíveis, mas também situar um pouco alguma das complexidades que essas ferramentas nos trazem. E aí, para poder iniciar essa comparação, a gente começa principalmente falando sobre as características em relação a tempo e espaço. Embora as duas ferramentas, né, como estão falando sobre uma comunicação remota, ela necessita de um espaço virtual comum. Embora o grupo, os participantes, né, dessa atividade apoiado por essas ferramentas estejam desconectados remotamente, distribuídos geograficamente, virtualmente eles estão dentro do mesmo espaço, né? Isso é um requisito para todos poderem, de alguma forma, se comunicar. Então, esse espaço virtual, na verdade, é um espaço coletivo onde permite ações de comunicação, de cooperação, e recursos para gerenciar essa comunicação. Então, supõe-se que há um espaço virtual comum. Nesse espaço virtual, quando nós falamos em ferramentas síncronas e assíncronas, as atividades nós pressupomos que são atividades em grupo, mesmo que sejam de 2, 3, 4, 5 ou indefinidas pessoas, né? Assim, algumas ferramentas até não limitam a quantidade de participantes. Então, nós estamos falando de ferramentas que dão apoio à comunicação e à interação em grupo. Então, qual é a principal diferença entre essas duas ferramentas, né? Essas duas categorias de ferramentas? Na verdade, são o tempo de comunicação. Enquanto na comunicação síncrona, nós estamos falando sobre uma comunicação que ela se sustenta em uma instantaneidade, né? Onde as trocas, elas
elas beiram quase o tempo real. Essa expressão de tempo real, ela vamos dizer assim, tem uma discussão, né, se é realmente tempo real ou não, mas, assim, de fato, ela tenta manter uma comunicação instantânea. Já nas ferramentas assíncronas, né, ela apoia atividades onde a interação, a comunicação, a cooperação pode ocorrer em tempos diferentes. Isso quer dizer que o aluno, o professor ou os colaboradores daquele espaço virtual, eles possam realizar atividades ou ações em tempos, poderiam acontecer ao mesmo tempo ou em tempos diferentes. Inclusive, existe um conceito sobre ferramentas híbridas que permitem tanto ser síncronas como assíncronas. Mas vamos deixar aqui, pelo menos, essas duas categorias para poder facilitar um pouco a discussão. Então, e aí nós estamos agora num ambiente assim de excepcionalidade, onde ainda estamos levantando um panorama, né, para que todos possam, ou melhor, estamos levantando um panorama para poder identificar o quanto nós podemos permitir ou disponibilizar atividades síncronas. E já sabemos de antemão que há um déficit de infraestrutura, de disponibilidade de recursos, de ferramentas, de dispositivos, por parte do grupo, né, da cadeia docente, mas do grupo docente, até mesmo do grupo docente e discente. Isso nós estamos tendo levantado uma discussão que pensar em atividades síncronas é também colocar em risco a participação de alguns, né, ou de muitos, provavelmente. E a comunicação assíncrona nos permite uma flexibilidade em propor atividades onde os participantes podem, em qualquer momento, dentro daquele período estabelecido pelo professor, agir sobre material, se comunicar com o professor ou com o grupo, né, com seus colegas. Então, essas ferramentas Pessoal, eu vou continuar falando enquanto o Ramon caiu da transmissão, tá? Então, vou aproveitar enquanto ele não volta, só para reiterar, porque alguns estão perguntando, é só mandar o nome e o e-mail pelo link, pelo botão questões, que a gente já está recebendo, já recebemos aqui uma série de nomes e e-mails, tá? Então, realmente travou, alguns estão perguntando se travou a transmissão do Ramon. Então, vocês, por favor, só registrem a presença aí no questões, tá? Eu vou aproveitar, enquanto o Ramon caiu, para falar algumas perguntas que já foram feitas. Seria possível, a professora Caroline pediu se esse webinário poderia ser gravado para assistir depois, ela está sendo gravada, todas a partir de hoje vão estar sendo gravadas, tá? Então, só um pouquinho, Ramon, eu estou aproveitando só para dar uns avisos enquanto tu prepara aí a tua tela para continuar, tá? E daí tem assim, se as aulas anteriores não foram gravadas, não, as duas anteriores não foram, mas estão sendo preparados vídeos, resumo do que foi tratado nas duas anteriores, tá? Então, a gente está preparando os vídeos para colocar no site, o nosso site que chamado Tamo Junto no EAD, tá? Ele vai para o ar no final dessa semana, a gente está terminando de prepará-lo, tá? Então, nesse site já vão estar os vídeos da aula de hoje, da aula de quarta-feira, e o que está sendo preparado como resumo das aulas anteriores, tá? Eu vou devolver a palavra, Ramon,
pode resumir aí, por favor? Tu estava bem no slide explicando a diferença entre assíncrono e síncrono. Olá, me ouve? Sim, sim, só não estamos te vendo. Sim. Agora sim? Isso. Sim. Uhum. Muito bem. Bem, então, continuando, né, as ferramentas assíncronas dão suporte para uma quantidade de oportunidades, abre um conjunto de oportunidades para trabalhar com uma flexibilidade no acesso, né? Acho que essa é uma das principais características que precisamos destacar e no qual esse tipo de característica permitirá que diferentes participantes, né, no caso aqui alunos e professores, docentes e discentes, possam conectar, possam participar de atividades, participar de acesso a recursos em tempos diferentes, né? A plataforma Moodle hoje, que é a nossa plataforma institucional, nossa principal plataforma institucional para poder organizar as aulas, para poder organizar as atividades, disponibilizar os recursos, ela tem um suporte prioritário, vamos dizer assim, ela tem um conjunto de ferramentas, um maior conjunto de ferramentas para prover as atividades assíncronas. E aí, quando a gente fala em atividades assíncronas, nós estamos falando sobre uma atividade que requer uma demanda, um maior planejamento do que uma atividade síncrona, dado que há um conjunto de outras preocupações que nós precisamos são atividades para cooperação em grupo, e esse número de participantes eles variam. A quantidade de trocas ela também se estende ao longo do tempo. Isso nos solicita, nos demanda uma organização de como essa atividade vai ocorrer, nesse período, como ela vai ser planejada para poder ser executada e realizada em diferentes momentos ao longo de um período. Isso requer, por exemplo, como vai ser monitorado, como vai ser o planejamento para os feedbacks, como será articulado ou planejado as intervenções em favor daquela atividade, em favor de um objetivo pedagógico que aquela atividade está contemplando. Então, quando a gente fala sobre ferramentas assíncronas, nós estamos falando de uma ferramenta que é centrada na comunicação. Quando nós estamos falando em ferramentas assíncronas, frequentemente, estamos falando em atividades que dão suporte à atividade coletiva, sobretudo uma atividade em grupos para ser executadas em momentos diferentes, né? Desculpa. E aí eu gostaria de trazer algumas outras características, porque as ferramentas assíncronas, elas têm uma característica algumas ferramentas têm características particulares, singulares. E aí elas tentam se dividir entre ferramentas permissivas e ferramentas restritivas. Muitas vezes esses conceitos também têm uma dissonância, né, entre autores, mas gostaria de simplificar um pouco essas duas características das ferramentas, porque dependendo de como elas são, como a atividade vai percorrer, a forma como vai ser planejada a atividade em cima dessas ferramentas pode demandar aliás, o professor, o docente deve antecipar algumas preocupações, né? Para poder exemplificar o que é uma ferramenta permissiva, eu gostaria de trazer o fórum, que é uma ferramenta, podemos dizer, uma ferramenta amplamente utilizada dentro do ambiente Moodle, né? Talvez uma das principais ferramentas para a cooperação, para uma comunicação assíncrona. E por que ela é restritiva? Ela tem várias características que nós devemos considerar ao planejar atividades. Ela é restritiva, por exemplo, porque uma vez que um colaborador, um participante, se expressa no fórum,
ele tem um período, né, bem curto para poder fazer uma edição daquela mensagem. Né? O Moodle permite ali até 30 minutos, pelo menos o nosso Moodle institucional, ele é configurado para permitir até 30 minutos uma edição. Dado que essa edição, né, o tempo se expira, esse aluno, esse participante, ele não poderá, principalmente os alunos, ele não poderá editar essa informação. Se ele perceber que tem alguma coisa errada, alguma correção que ele deveria fazer, ele vai precisar postar uma nova mensagem com algum teor redundante para poder corrigir, complementar aquela mensagem anterior. Bem, isso aí, em termos de edição, ele já tem uma certa restrição, né, imposta pela própria ferramenta. A sua organização arborescente, ela também dessa forma, e a organização, o professor não tem tanto controle sobre essa organização. Isso nos permite, por exemplo, ações nessas ferramentas, como uma perda de contexto, porque um aluno comenta uma mensagem anterior de um colega, só que o colega percebeu que aquela mensagem tinha alguma coisa errada, então ele vai corrigir uma outra mensagem, logo a mensagem anterior do colega já perdeu, vamos dizer assim, um contexto. Então, há uma redundância, né? Há um trabalho de coordenação que a própria ferramenta restringe, né? E só para ficar nesse exemplo, ela tem uma certa, ela não oferece tantos recursos para o professor organizar aquela interação. Mais do que isso, quando o número de colaboradores, o número de participantes no fórum aumenta, esse tipo de conflito entre troca de mensagem, ele acaba sendo também ele acaba também se ampliando. Então, se um professor quiser fazer alguma dinâmica de debate dentro de um fórum, ele vai ter que pensar nessas características antes de propor, por exemplo, um debate com réplica, tréplica, né? Porque a dimensão desse crescimento, dessa árvore de mensagens, pode também atrapalhar. No entanto, ela é muito boa pelo fato de que ela simplifica essa troca, né? Então, na medida que ela é restritiva, ela também simplifica algumas características, como, por exemplo, acompanhar o crescimento das trocas de mensagens dentro de um fórum. Ela é restritiva porque tem restrições de edição, tem restrições de controle. Mas, por exemplo, de outro lado, nós temos o Wiki. O Wiki é altamente permissivo. O que significa isso? Significa que qualquer um pode ir lá e editar o documento. Isso significa poder apagar um texto sem querer de um colega. Ele tem uma permissão de edição muito grande. Então, vários participantes podem utilizar aquele documento, podem editar naquele documento, só que não há um controle do parte do mediador de organizar, de coordenar essa colaboração naquele documento. Ela é permissiva porque as edições podem acontecer totalmente livres, né? Isso acaba também criando alguns conflitos, embora que se torna muito mais fácil, né, a edição. A coordenação tende a ser um pouco dificultada. É importante falar sobre as dificuldades, porque essas dificuldades elas vão aparecer. Assumir as qualidades da ferramenta, também assumir as dificuldades, porque, de um lado, a restrição permite um controle por parte da própria ferramenta. A liberdade, ela tira esse controle e nos dá também possibilidades de facilitar a edição, porém de dificultar vamos dizer, o gerenciamento das ações dos sujeitos naquele documento, naquela ferramenta. Então, quando a gente pensa em ferramentas assíncronas, nós temos que pensar no planejamento delas. Quais são as regras que elas estabelecem? Quais são as regras que eu gostaria de impor na atividade? Né? Quais são as condições? Quais são os fluxos? Quem vai fazer o quê? Quando? Em que momento? Sobre qual condição? Quer dizer, o workflow, como o workflow vai funcionar em cada uma das ferramentas. Em relação à coordenação do trabalho, uma característica importante, um aspecto importante, é pensar que quanto maior o grupo, maior serão os desafios de gerenciar essas atividades. E pensar em gerenciar as atividades significa pensar em como monitorar essas atividades, dado que
se essa atividade é assíncrona, essa atividade supõe que vai acontecer em um longo período, não vai acontecer em um dia, em uma hora, mas pode acontecer em vários dias, até, dependendo da atividade, várias semanas, e monitorar as ações dos sujeitos dentro dessa atividade vamos dizer assim, é uma preocupação que o docente ou aquele que propõe, o propositor da atividade, deve ter. E monitorar significa entender como as notificações das ações dos sujeitos nessas atividades vão ocorrer. Então, quando a gente pensa no fórum, o fórum, a cada momento, a cada interação, a cada ação do sujeito, ele manda, por exemplo, como notificação um e-mail para a caixa de correio, correto? Essa é uma forma de monitorar essas atividades pela caixa de correio, né? Cada envio que, ao invés de você receber por mensagem, imaginando uma turma grande, 50 alunos, por exemplo, se cada aluno publicar ali 2 mensagens, são 100 mensagens, talvez em um dia só. Isso dificulta muito acompanhar. Mas no Moodle, por exemplo, há um recurso de notificação que te permite, ao invés de receber por mensagem, receber uma compilação dessas mensagens que foram notificadas, todas as mensagens que foram postadas no fórum. Te dá um certo controle e não te enche a caixa de entrada, que sabemos que pode ser um complicador, porque nós temos outras atividades, né, que estão acontecendo fora o ambiente virtual onde a atividade ocorre. Então, temos atividades paralelas que a caixa de e-mail precisa estar, vamos dizer ali, desocupada, ou pelo menos previamente organizado para filtrar essas mensagens. De todo modo, muitas mensagens acabam dificultando também o monitoramento. No Wiki, por exemplo, que é uma atividade altamente permissiva, o sistema de notificação, por exemplo, é praticamente nulo, né? Talvez nas versões mais novas do Moodle você consegue ainda configurar para toda vez que há uma modificação no documento, ele seja notificado. Porém, não é tão recomendável, porque, novamente, se tiver um grupo grande de pessoas participando, de indivíduos participando, isso também pode ser, né, pode encher a caixa de correio. Mas a notificação, eu queria deixar claro que alertar que no sistema, nas ferramentas de apoio para atividades assíncronas, devemos ter em mente, devemos considerar a importância do sistema de notificação. Como monitoramos as atividades, como monitoramos as ações do sujeito nas atividades assíncronas. Isso é uma preocupação que deve se considerar no planejamento da atividade. E aí eu trouxe aqui um modelo que exemplifica um pouco esse fluxo, essa complexidade das atividades assíncronas. Não é uma exclusividade das atividades assíncronas, né? As atividades síncronas também têm essa característica, esse workflow que eu vou rapidamente pontuar, mas ela talvez nos alerte para algumas características. Quando eu falo em comunicação, tempos diferentes, eu estou também dizendo que é por essa comunicação que eu vou fazer, vamos dizer, vou estabelecer os compromissos com, vamos pensar no professor e aluno, né? Docente e discente. Os docentes vão assumir ou em uma comunicação síncrona ou assíncrona, provavelmente na síncrona, para estabelecer os compromissos, né? Ou seja, quais são as atividades, quem vai fazer o quê, em qual momento, qual é o prazo, né? Bem, as condições para aquela atividade ocorrer. O trabalho de coordenação significa que durante as atividades, né, no decorrer das atividades, quais são as atividades que o docente tem que se planejar para mediar os conflitos, acompanhar as ações dos sujeitos, realizar os feedbacks, propor as intervenções. Quer dizer que nós temos um momento de comunicação para poder gerar a cooperação, mas é na coordenação que se organiza, que se gerencia. Isso tudo depende dos elementos da atividade, né? São, vamos dizer assim, os elementos de percepção, né? Ou no termo da engenharia de software, são os aware, né? Que são os elementos que vão perceber o que está acontecendo na atividade, né? Então, assim, basicamente a colaboração ela pode ser
entendida sobre três grandes Cs, né? Comunicação, gera os compromissos, a coordenação, ela gerencia o trabalho, e a cooperação é, de fato, a ação em si dos participantes naquele espaço coletivo, né? Esse fluxo, ele nos traz alguns elementos. É interessante pensar que todo trabalho em grupo, nós temos possibilidade de conflitos. Conflito significa que retrabalho, não consegue acesso, alguém apagou a minha mensagem, ou tem uma dúvida, como resolver. Então, o conflito ele é gerenciado pela coordenação. Então, pensar a atividade assíncrona é pensar como vou gerenciar os conflitos. E esse conflito é gerenciado pelas atividades de comunicação. Ele vai, né? Não vou estender tanto, porque senão vou ocupar muito tempo. Nas plataformas institucionais, nós temos aqui, pelo licenciamento da universidade, né, as licenças que nós temos para propor atividades síncronas e assíncronas. Nós temos o MConf, como foi falado na última webinar. Nós temos o Moodle, nossa plataforma principal para organizar as aulas, né, e reunir as atividades, né, atividades e recursos. Nós temos o Google for Education, que é um pacote, uma plataforma de outros softwares que estendem podemos dizer que eles estendem as possibilidades de trocas síncronas e assíncronas, muito mais assíncronas do que síncronas. E nós temos ainda outros pacotes que são gerenciados, são licenciados pela Microsoft. No entanto, no momento da instituição, nós temos o foco no Moodle e no G Suite como as principais ferramentas assíncronas, né? Existe a licença da Microsoft, mas nós estamos tentando recomendar as duas principais, que é o Moodle e o G Suite. O MConf fica para as atividades síncronas. Bem, o G Suite, o Google for Education, é um pacote de várias ferramentas, muitas ferramentas síncronas e assíncronas, ferramentas de correio eletrônico, de calendário, de apresentação, de formulário, tem o próprio YouTube, reuniões virtuais. Tá? E quais delas são as ferramentas para ferramentas assíncronas? Né? Quais desses softwares ou aplicativos estão disponíveis para as ferramentas assíncronas? E aí, vou falar. E nós temos o Moodle, que nós temos um conjunto de outras ferramentas. Eu também vou listar aqui quais são as ferramentas disponíveis para atividades assíncronas. Bem, essa aqui foi a imagem que eu apresentei na semana passada sobre ferramentas síncronas. E agora nós temos as ferramentas assíncronas. Bem, na plataforma Moodle nós temos o Wiki, como falei agora há pouco. Nós temos a ferramenta de mensagem, que é uma mensagem que pode ser individual, mas também pode ser enviada para grupo de pessoas, para um grupo de alunos, né? Essa ferramenta de mensagem, cada mensagem enviada, o receptor da mensagem recebe um e-mail notificando que foi enviada uma mensagem, e ali ele cria um canal de comunicação assíncrono, né? Troca de mensagens. Diálogo é uma ferramenta, às vezes, pouco falada no mundo, que permite é como se fosse um chat privado, só que ele é assíncrono. Ou seja, ele é um espaço virtual dedicado para uma comunicação 1 a 1, né, do professor e aluno, e que permite um espaço reservado para isso, né? Você poderia usar a mensagem, mas a mensagem cai na caixa de correio e ela fica, né, ela fica misturada com outras mensagens de outros colegas, enfim. O diálogo ele cria um espaço único entre professor e aluno para uma comunicação, um espaço reservado de comunicação. Então, ao longo da disciplina, por exemplo, pode ter um espaço próprio, reservado, onde se mantém o histórico de uma forma mais organizada do que aconteceria na mensagem, dado que somente os dois participam desse espaço, diferente da mensagem, que pode ter outros correspondentes. O fórum, como dito, é uma ferramenta assíncrona, e o glossário, que na verdade é uma ferramenta de dicionário de conceitos, né? Ele é um dicionário, vamos dizer assim, é um glossário, é um dicionário que pode ser trabalhado por várias mãos, né? Então, um conceito pode ser
um conceito, por exemplo, educação, em um nosso curso de formação, por exemplo, teremos o conceito de educação à distância, onde cada um dos participantes, cada um dos docentes no curso de formação, poderá se definir o que ele acha como educação à distância, em uma ferramenta própria para isso. Irá ter uma certa organização, por ordem alfabética, por filtros, né? Mas é uma ferramenta muito interessante para ser trabalhada com mapas conceituais, né? Poucas pessoas, às vezes, fazem tem esse insight de usar ela em complemento com mapas conceituais, mas ela é uma excelente ferramenta, dado que mapas conceituais é uma relação de conceitos. No glossário, você convida esses autores desses mapas a descrever, a conceituar cada um daqueles elementos do mapa. Fica aí um exemplo de atividade para ser utilizado como glossário. Já no Google Suite, no Google for Education, nós temos um outro conjunto de ferramentas com uma outra proposta de dinâmica, né, de dinâmicas. E o Google Docs é um das ferramentas, vamos dizer assim, centrais nessas atividades assíncronas, embora que também poderia ser considerada uma ferramenta híbrida, dado que várias pessoas podem estar ao mesmo tempo editando documento, fazendo edição de apresentações, editando planilhas, ou mesmo elaborando formulários, né? Então, são o Google Docs nós poderíamos considerar esse conjunto de subferramentas, né? Apresentações, documentos, planilhas e formulários. E eles são equivalentes ao Word, Excel, PowerPoint, né? E nós temos Google Groups, que é uma ferramenta para poder trabalhar com lista de e-mails. Então, dentro daquela turma, é possível o professor criar, em vez de ter aquela lista de e-mails onde ele tem que organizar e gerenciar no seu e-mail, ele pode criar um grupo de e-mails e enviando apenas para aquele grupo, todo mundo recebe. Então, toda vez que surgir um novo participante daquele grupo, ou isso pode ser feito pelos núcleos, para os professores nas suas disciplinas, em cada disciplina tem um grupo de e-mail, o que facilita muito a comunicação, né? Assim mesmo, quando o aluno quiser fazer uma notificação para todos os colegas, ele também poderia fazer ou no espaço virtual dentro do Moodle, né, por ferramentas que o professor possa dispor, ou pela ferramenta do Google Groups, que é a lista, né? Uma vez que um envia, todo mundo recebe. Nós temos o Gmail, obviamente, que é uma ferramenta que acho que todo mundo já conhece, uma ferramenta de correio eletrônico. Temos o Google Hangouts, que é vamos dizer assim, o WhatsApp do Google, né? No entanto, ele é integrado ao Gmail, e vocês podem perceber que, ao abrir o Gmail, para aqueles contatos já aparece ali, você já consegue criar uma comunicação síncrona, né, a partir do contato do Gmail. Isso permite uma agilidade nas trocas. Então, quem tiver seu contato vai ter o seu contato pelo e-mail. E uma vez que você tem o Android, né, você tem o Gmail, o aplicativo no celular, facilita a notificação, né? O Google Sites, que é uma ferramenta para criação de sites, de páginas web, tem um conjunto de ferramentas para edição, para dispor informações. Então, trabalhos, dependendo do tipo de trabalho, você pode convidar um grupo de alunos a elaborar uma apresentação virtual em um site, uma organização de conteúdos, né? E integrar, inclusive, outras ferramentas dentro do próprio site, como documentos, planilhas, né? Então, o Google Sites é uma ferramenta que permite que vários participantes editem uma mesma página web, né? Com um conjunto de recursos pré-definidos para facilitar, inclusive, isso. É uma ferramenta com boa usabilidade e talvez nem tanto utilizada pelo grupo docente. E o Google Classroom, que é uma ferramenta que, embora esteja na suíte do Google, ela não está sendo recomendada pela instituição, dado que o Moodle já dispõe de recursos que o Google Classroom dispõe. Então, a recomendação é que, embora nós tenhamos, né, a licença de uso do Google Classroom, a orientação é utilizar o Moodle como plataforma para reunir as aulas, para configurar, para dispor as atividades. E aí você pergunta assim, tá, mas se eu estou no Moodle, como que eu vou fazer uma atividade no Google Documentos? Então, o Google Documentos permite, todas essas ferramentas do Google, né, de edição colaborativa, permite que gere-se um link, gere-se uma página, e esse link de acesso vai ser disponibilizado na sua aula no Moodle. Então, essas ferramentas
deve ser centralizada, as atividades devem ser centralizadas no Moodle e com o link, com um acesso, né, pela URL a cada um desses documentos, né, colaborativos. Bem, essa era a minha apresentação para poder situar. Acho que ocupei uma boa fração do tempo. Espero ter apontado algumas das características das ferramentas. Lembrar que pensar ferramentas assíncronas é pensar não no planejamento dela e considerar as atividades de comunicação, como elas se desempenharão ao longo do período, as atividades de cooperação, quais serão as ações de cada um desses participantes ao longo desse período, e pensar como serão feitos os feedbacks e os monitoramentos das ações de cada um, né, dos participantes ao longo desse período, que poderá ter interações e interações em tempos diferentes. Bom, passo a palavra. Obrigada, Ramon. Muito obrigada. Bom, gente, eu vou tentar falar um pouquinho sobre as questões que foram sendo enviadas por vocês durante a fala do Ramon, né? Então, eu acho que uma das coisas é talvez situar um pouquinho a todos sobre a questão das ferramentas. Apareceram algumas perguntas sobre, por exemplo, o que seria a ferramenta Wiki, né? Então, eu vou revisar um pouquinho as ferramentas, levando em conta, exemplificando com o uso em sala de aula, né? Então, a gente que trabalha, quem já trabalha com EAD nas suas disciplinas, já tem um pouquinho de experiência no uso das ferramentas do Moodle, né? E usa com certa frequência. Então, das ferramentas citadas pelo Ramon, eu acredito que a mais utilizada é o fórum das ferramentas assíncronas, né? E o fórum, eu não sei se todos já usaram um fórum de discussão, mas um fórum de discussão permite que a gente, por exemplo, coloque uma leitura para o aluno e peça a discussão nesse fórum, ou que a gente coloque um tema para ser discutido e que a gente limite o número de intervenções de cada aluno, por exemplo. A gente pode botar uma pergunta e dizer que cada aluno pode responder uma vez. O Moodle permite isso, né? O Moodle tem uma série de tipos de fórum e permite que a gente use para fazer uma discussão sobre determinado tema. Então, por que o fórum é tão utilizado e é tão útil? Porque ele permite que a gente, então, faça essas discussões, como é o tema da aula de hoje, de forma síncrona. A gente larga a questão lá, larga o tema a ser discutido, e os alunos vão contribuindo no decorrer do tempo. Então, a questão que o Ramon enfatizou muito do planejamento, e aquela figura, né, que o Ramon mostrou, eu fiquei olhando para ela e pensando que a gente faz aquilo quando a gente está fazendo, por exemplo, uma atividade presencial em sala de aula, né? A gente tem que acompanhar a colaboração, a gente tem que estimular a comunicação entre os alunos, a gente tem que fazer tudo aquilo, mas quando coloca numa figura, assusta um pouco, né? A gente olha aquilo lá e pensa, nossa, quanta coisa eu vou ter que fazer, mas no presencial a gente também faz, né? Então, a questão do planejamento num fórum leva em conta, assim, vários aspectos, né? Por exemplo, eu não posso botar um assunto tão amplo que os alunos comecem a discutir e divergir no tema e cada um ir para um lado, né? Então, a gente precisa planejar desde o que eu vou perguntar no fórum, ou o que eu vou pedir para debater no fórum, né? Uma estratégia interessante é a gente, por exemplo, no fórum também colocar grupos para discutir, né, os assuntos e botar temas para cada um dos grupos e depois fazer a interseção desses grupos discutindo juntos, né? Isso é uma outra alternativa interessante. Então, o fórum, ele é a ferramenta mais importante, assíncrona, que eu considero do Moodle, e a gente tem o Wiki, que também é muito útil. O Wiki, ele nada mais é do que um texto colaborativo, é a gente usar o Google Docs, por exemplo, né, que é muito parecido com o Google Docs, quando a gente vai escrever um texto, e no Moodle esse texto colaborativo também está disponível com o nome de Wiki. Então, nas perguntas surgiu a questão de se fica registrado o que cada aluno fez. Sim, fica registrado. Então, uma das coisas é que no Wiki a gente consegue ver quem escreveu cada parte do texto, se alguém apagou uma parte do texto, se alguém inseriu outra coisa no lugar. Então, fica tudo registrado, né? Consegue ver o histórico do que está acontecendo, assim como no Google Docs,
né? Outras ferramentas citadas foram o Mensagem, né, que a gente manda uma mensagem e chega na caixa do usuário do Moodle, e o Diálogos, que é o para duas pessoas interagirem. E o Glossário, né, como o Ramon já chamou a atenção, ele é uma ferramenta bem, bem interessante. Eu uso, às vezes, em sala de aula, quando a gente vai discutir um novo tema e, por exemplo, a gente pede que os alunos pesquisem sobre aquele tema e vão criando verbetes no glossário. E a cada verbete novo, né, um aluno pode alterar também o do outro, então a gente consegue fazer coisas bem interessantes com essa ferramenta. Bom, essas são as coisas que eu chamei a atenção das ferramentas do Moodle. A gente tem um webinário depois planejado só para falar de Moodle, né? Só antes de eu passar para o Google for Education e passar a fala para o Roberto, eu queria explicar o porquê que a gente está recomendando o Moodle e não, por exemplo, usar o Classroom da Google. Tá? Por quê? Porque o Moodle, a maioria dos professores já fez o curso, a gente tem manuais, a gente tem uma série de recursos e a gente tem os alunos utilizando, né? Então, os nossos alunos estão muito acostumados com o Moodle, e o Moodle a gente tem uma auditoria completa, né? Isso é importante. Por exemplo, se um aluno fala para o professor, eu coloquei uma mensagem lá no fórum, mas não está aparecendo, a gente tem como rastrear o log desse aluno e ver se ele realmente colocou a mensagem no fórum ou não. A gente já, no decorrer do tempo, a gente já teve diversos casos de alunos que, por exemplo, disseram que tinham postado, o professor não recebeu, e a gente conseguiu rastrear e ver, né, e comprovar ou a postagem ou a não postagem, né? Então, essa questão da auditoria é muito importante, né, num contexto que a gente vai ter grande parte das disciplinas em EAD, né? Então, por isso a recomendação do Moodle. O Roberto vai falar agora sobre o Google, mas já respondendo a uma pergunta do Alexandre, que perguntou antes, por que a gente está recomendando o Google e não a ferramenta da Microsoft? Um motivo é o principal deles, tem vários outros, o Roberto pode depois falar até um pouquinho mais, mas a gente tem espaço em disco infinito no Google, né? Então, a gente tem no G Drive tanto alunos quanto professores, né? Todos nós teremos espaço infinito no G Drive. E daí eu já respondo a outra questão que apareceu. Como é que vai usar o Google Docs o aluno? Ele tem que ter o Gmail, mas ele vai ter. Todos os nossos usuários foram migrados para o Gmail, né? Então, todo mundo que tenha o e-mail @ufspa.edu.br vai poder abrir dentro do Gmail e vai poder acessar as ferramentas da Google, né? O Roberto vai falar agora um pouquinho mais sobre isso, né? Eu não vou me deter nas ferramentas da Google agora, mas só respondendo uma pergunta da Ana Paula que apareceu antes, que são exemplos de ferramentas híbridas, o Ramon já falou, mas, por exemplo, o Google Docs, né? Por que o Google Docs é híbrido? Porque as pessoas podem estar editando em tempos diferentes, então a preferência dele, vamos dizer assim, a maior característica dele é ser assíncrono, porque as pessoas vão, na maior parte do tempo, editar em momentos diferentes, mas, né, quem aqui nunca editou, por exemplo, um artigo no Google Docs, né, que está perto do deadline e está mais de um autor editando ao mesmo tempo, né? E quando a edição está sendo feita ao mesmo tempo, então a gente pode estar vendo essa ferramenta como uma ferramenta síncrona. Tá? Então, essas são as ferramentas consideradas híbridas. Então, eu vou passar a palavra para o Roberto, depois da fala dele eu ainda tiro outras dúvidas que apareceram. Tá bom, Roberto? Por favor. Tá bem. Boa tarde a todos. Me escutam bem? Pessoal, tá. Então, vamos lá. Complementando, então, a fala do Ramon ali, sobre algumas ferramentas que ele citou, eu vou falar um pouco sobre o acesso a elas, né? Então, ele já escreveu bem ali o que faz cada uma delas, né? Então, assim, a gente aderiu, né? A gente já tinha conversado com isso no outro webinar lá, sobre o Google for Education. Né? Naquele webinar eu fiz um acesso com o meu usuário, e a partir dali a gente fez a migração de usuários @ufspa para a plataforma do Google for Education. Tá? Então, hoje, todo usuário @ufspa, ele tem acesso a esses aplicativos que eu vou mostrar aqui. Tá? O que falta para ser um acesso completo e uma migração de e-mails, no caso? Tá? A gente está migrando as mensagens antigas do servidor da universidade. Tá? Então,
A gente ainda não recomenda o uso definitivo do Gmail como uma ferramenta de e-mail, tá? Porque a gente ainda não migrou todas as mensagens antigas da caixa postal de origem nossa. Tá? Então, a gente mantém as duas caixas ativas, mas hoje a gente não adota o Gmail como uma ferramenta ainda, uma ferramenta oficial de e-mail, tá? Em função disso, porque mensagens antigas estão sendo migradas nesse momento. Tá? Então, a gente vai enviar um e-mail institucional avisando a partir de quando a gente vai começar a usar o Gmail, mas falta pouco para isso. Quanto aos serviços Google, a gente já tem condições de usar qualquer serviço do G Suite, tá? Logando com @UFSP. Então, a gente tem aqui nesse slide algum desses serviços, né, que o Ramon já colocou, que fazem parte do pacote Google for Education, como Google Docs e Google Drive. Tá? Então, eu vou fazer um acesso aqui, vou compartilhar minha tela, só para mostrar como se faz esse acesso. Só um segundo. Aí, eu estou numa tela de login do Drive, por exemplo, drive.google.com. Eu vou logar com o meu e-mail da universidade. Tá? Ele já reconheceu o meu e-mail, já reconheceu meu nome como sendo um usuário Gmail. Estou logando aqui. E ele já cai no Drive. Então, já cai no Drive da Google. Vocês podem ver aqui que tem a logo da universidade. Tá? Aqui já aparece algumas coisas que eu tenho no meu Drive lá. E, inclusive, qualquer gravação do Meeting, qualquer gravação do Meeting ou do YouTube, ele já salva automaticamente no Drive. Tá? Então, isso é bem interessante porque a gente não ocupa um espaço em disco da universidade ou do nosso e-mail pessoal. Como a professora Alessandra falou, ele é ilimitado. Tá? E é um dos porquês de a gente ter adotado a plataforma do Google como uma plataforma oficial da UFSPA no ensino à distância agora. Dentro do Drive, a gente tem aqui os documentos que já foram anexados, e aqui nos pontinhos, aqui em cima, a gente tem demais serviços. Então, a gente tem o Meeting, tá, que já foi falado, sobre as reuniões do Meeting, conferências. A gente tem Google Docs, tá? Então, se eu abrir aqui o Docs, ele já vai... Eu vou ter que compartilhar aqui, porque ele abriu em uma outra aba, e a nossa ferramenta, ela compartilha abas. Então, só um segundo. Então, aqui, ele já abre meu Google Docs com @UFSPA lá e todos os documentos que eu tenho no meu Docs aqui dentro. Tá? Então, eu posso abrir um documento, compartilhar colaborativamente. Ele aceita a colaboração, que isso difere um pouquinho dos demais, né? Eu posso, além de... mesmo sendo uma ferramenta do Google, eu posso colaborar só com @UFSPA. E aí que é interessante para as aulas. Então, em vez de eu estar usando meu e-mail pessoal, onde eu vou @Gmail, eu só conseguiria colaborar para todos @Gmail, né, o que é um universo bem grande. Então, aqui a gente consegue restringir ao usuário UFSPA. A mesma coisa acontece com o YouTube. Tá? Então, por exemplo, no Meeting, eu posso restringir participantes de uma conferência somente com usuários UFSPA. Aqui embaixo, esses são serviços que o NTI já homologou para a UFSPA poder usar. Tá? A gente tem mais serviços no pacote. Tá? Então, esses foi que a gente já homologou e já testou e já utiliza hoje com a plataforma do Google for Education. Tem o YouTube também, tá? Ele vem aqui embaixo porque ele é uma ferramenta adicional ao pacote. Tá? Ele proporciona ao professor criar um canal no YouTube e disponibilizar os vídeos dele. Tá? Ele pode, inclusive, fazer uma transmissão direta ao vivo, somente com o usuário UFSPA. Então, para assistir, ele tem que se logar com @UFSPA para poder assistir no YouTube aqui a transmissão daquele professor. É um pouquinho diferente do uso pessoal, né, do YouTube com @Gmail. Tem o Hangouts, tá, que é o chat ali, né, que o pessoal já comentou a respeito. Tem as planilhas, tem os forms, tá, que nos permitem criar formulários e enquetes com alunos, tá, que é aqui o forms.
Tá? Tenho slides, que é apresentações, né? A gente pode fazer apresentação online, @UFSPA, e também pode ser feita colaborativamente. Então, os alunos podem desenvolver uma apresentação em grupo num PowerPoint do Google aqui, somente com @UFSPA. Então, eles logam com o e-mail deles, eles acessam. O professor pode disponibilizar um documento editável aqui também. E é isso. A gente tem condições de fazer qualquer outro tipo de acesso aqui via e-mail @UFSPA. Tá? Então, isso se encontra também lá dentro do nosso Gmail, né? Aqui, eu vou ter que compartilhar outra tela aqui, porque ele abre numa outra tela. Para não me estender muito, mas deixa eu tirar daqui. Então, dentro do Drive aqui eu também teria o Gmail, tá? Como acessar direto no Gmail lá, para fazer acesso a esse tipo de ferramenta nosso. Tá? Eu poderia vir aqui no Gmail. Então, boa parte das ferramentas ele já aparece aqui, boa parte das mensagens, porque a gente está fazendo essa migração no momento, tá? Mas aqui também a gente aparece os serviços que eu coloquei disponível ali via Drive. Do lado esquerdo a gente já tem iniciar uma reunião no Meet, usando @UFSPA, e o chat aqui do Hangouts também usando @UFSPA. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Bom, o que a gente tinha de Google for Education é esse, tá? Em relação ao Microsoft, que a professora Alessandra já colocou também, a gente não utiliza como primeira aplicação para esse tipo de transmissão, em função da limitação. Ele tem uma limitação, ela é grande, mas existe uma limitação, e ela não tem uma integração direta com o e-mail da universidade. Então, a gente precisa criar um novo usuário para fazer o acesso. Não é um acesso direto, como hoje é o Google for Education. Tá? Acho que é isso. Não sei se tem alguma pergunta a respeito já. Obrigada, Roberto. Tem várias aqui. Se eu precisar, eu te chamo um pouco aqui. Vou tentar seguir na ordem, tá, gente? Obrigada. O Roberto explicou, ele não entrou em detalhes sobre o Gmail, o e-mail, porque ele está fazendo a migração ainda. Eu já vou responder várias perguntas aqui, mas as perguntas, os e-mails antigos que a gente já tinha na nossa caixa UFSPA, eles não estão disponíveis na conta do Gmail, né? Então, foi o que ainda está faltando fazer, eles estão em processo de transferência desses e-mails. Então, vários perguntaram aqui, que disseram que já entraram no e-mail, mas não estão vendo os e-mails antigos. Realmente, não estão vendo os e-mails antigos. Então, se vocês entrarem no Google, vocês vão ver, vão conseguir entrar, vocês vão conseguir mandar e-mail por ali, mas vocês não vão enxergar os antigos. Quer explicar alguma coisa disso, Roberto? Não, Roberto, tá mudo, Roberto. Oi, aqui deu. E-mails antigos já não vão aparecer. A gente está fazendo uma estratégia de migração. A princípio, a gente vai começar a migrar de semana a semana, então vai começar a aparecer os da última semana, depois das 2 últimas semanas, e assim nós vamos gradativamente, para não sobrecarregar muito a demanda de migração, em função que há muitas contas e bastante e-mails. E a gente está migrando uma tecnologia, né, bem antiga para uma outra, que é a Google for Education. Então, ela requer uma migração mais nativa, assim, né? Algumas ferramentas mais novas de migração, elas não funcionam na tecnologia que a gente usa para serviço de e-mail. Então, isso está sendo feito. Hoje, a gente já envia pela universidade via Google, tá? A gente está enviando. O próprio webmail, ele vai acabar enviando via Google, então quem quiser usar o webmail lá, por baixo, ele está enviando via Google, tá? Mas lá estão todas as mensagens, né? Então, por isso que a gente recomenda ainda o uso do webmail, para o pessoal não chegar no G Suite e dizer, falta um e-mail, falta outro e-mail. Então, hoje a gente noticia, a gente reforça o uso do webmail, porque lá estão todas as mensagens. A gente só vai descontinuar o serviço antigo e realmente dizer, olha, agora é só Gmail a hora que a gente conseguir migrar e deixar ele redondo. Porque a gente tem, não é só as mensagens, a gente tem lista, né? Tem lista de cursos,
A gente tem algumas ferramentas institucionais que utilizam envio de e-mail. A gente tem o próprio Moodle, né? Ele envia e-mails, então a gente não quer interromper esse tipo de serviço. A gente tem alguns sistemas de chamados da prefeitura e outros serviços que utilizam o envio de e-mail, então a gente não quer interromper esse tipo de serviço, além de que, a não ser que todas as mensagens sejam migradas para o G Suite, mas já estão sendo feitas. O Roberto, tem uma pergunta questionando quando seria a previsão para a utilização das ferramentas do Google institucionalmente, né, com o login institucional. Desde sexta-feira passada, elas já podem ser utilizadas. Então, elas estão em uso, tá? Então, cada um que quiser logar agora aqui, pode logar, usando qualquer link do Google ali, drive.google.com, o próprio meeting.google.com ou o próprio Gmail mesmo, já vai conseguir logar. Mas reforço, a gente não recomenda o uso do Gmail ainda como um e-mail institucional. Mas os serviços, Meeting, Agenda, Google Docs, planilhas, forms, todos estão disponíveis já com @UFSPA e com espaço ilimitado de uso. Reforçando que a senha é a mesma senha do webmail, né? Sim, UFSPA. sim. Autentica normalmente. Na primeira vez que a gente for usar a ferramenta, ela vai levar para autenticação café, né? Que é a mesma que usa aqui para a conferência web. Vai aparecer lá Comunidade Acadêmica Federada, o logo da UFSPA bem grande. Então vai pedir a senha novamente e depois não pede mais. Depois é só usando o Gmail como se fosse um @Gmail, só que com @UFSPA. A primeira vez ele vai mostrar o logo da universidade, dizendo que é a primeira vez que você utiliza uma conta Gmail com @UFSPA. Vamos seguir aqui, gente, nas perguntas, tá? Eu tenho várias perguntas sobre a questão do... se eu tenho um e-mail pessoal, Gmail, e agora tenho a conta da UFSPA. São contas diferentes, né? Eu posso... Se eu quero ter as duas abertas em determinado momento, a gente recomenda que abra em browsers diferentes. Então, por exemplo, eu estou com a minha conta UFSPA agora aberta aqui no Chrome e estou com o Firefox aberto com a minha conta Gmail, né? A outra que eu tinha. Então, a gente continua tendo as duas contas. Teve uma pergunta se as coisas que eu tenho no meu Gmail pessoal são automaticamente migradas pro novo. Não são, né? São contas diferentes, tá? Então... Roberto, só me bota lá de moderadora, porque eu caí de moderadora de novo, não sei porquê, tá? Então, outra pergunta que apareceu, quem tem os e-mails direcionados para a minha conta Gmail? No momento que a gente tiver com o e-mail todo ok, então a gente vai desabilitar esses direcionamentos. Então, todo mundo que tem direcionado para sua conta Gmail vai ficar agora na sua conta @UFSPA dentro do Gmail, tá? Então, algumas perguntas vieram nessa linha aí, tá? Eu quero também responder outras perguntas que não estejam só relacionadas com o Gmail. A gente teve alguns parabéns aqui, o pessoal agradecendo, dizendo que já acessou, que está feliz, né? Então, o Gmail, realmente... Eu, pessoalmente, vinha há muito tempo, o Roberto sabe, né, a minha insistência, mas a gente demorou um tempo. Esse pacote é via RNP, a Rede Nacional de Pesquisa, né, que é outra vantagem para a gente também utilizar. A gente tem apoio da equipe da RNP, da equipe da Google via RNP, então a gente tem todo um respaldo aí por trás, tá? Esse processo ele iniciou em 2009, né, essa migração aqui, que a gente só não fez antes devido a decretos e meios legais que não nos permitiam. Mas assim, Alessandra, só uma questão aqui, ó. Ficar atento sempre quando logado no Gmail, se aparece a logo da universidade no canto superior direito, aqui em cima, tá? Então, porque às vezes a gente está com o nosso Gmail aberto, a maioria tem o e-mail pessoal do Gmail, e aí quer entrar numa conferência web, por exemplo, ele vai tentar entrar com o Gmail porque ele está aberto numa aba do navegador. Então, sempre fica atento se a logo da universidade está no cantinho direito ali, se a gente está logado com @UFSPA e não o nosso Gmail pessoal. Bom, então eu vou continuar aqui com as questões que foram enviadas, né? A Kellen pergunta se a gente pensou em realizar webinários para os alunos, para se apropriarem um pouco das atividades do Moodle e EAD, suas possibilidades. Kellen, a vontade existe, mas realmente a gente priorizou
os webinários para os professores, para que a gente possa discutir, se preparar para ter o material. Os alunos, né, a grande maioria tem pelo menos uma, a grande maioria não, todos têm pelo menos uma disciplina já utilizando o Moodle, por exemplo, né, e a grande maioria já utiliza a Google, então a gente priorizou mesmo o trabalho com os professores nesse momento, tá? A Karen pergunta quais são as limitações entre as ferramentas síncronas e assíncronas. Quais os requisitos relevantes para escolher uma ou outra? Bom, Karen, a diferença principal, conforme eu comecei falando, é que as ferramentas assíncronas dão maior flexibilidade para a participação das pessoas, né? Então, se eu monto um fórum de discussão, eu vou deixar esse fórum e vou, por exemplo, dar uma semana para os alunos participarem e eles vão ter flexibilidade para acessar em diversos momentos durante essa semana, né? Quando eu estou falando de ferramenta síncrona, todo mundo tem que estar conectado ao mesmo tempo, né? Então, a gente tem essa limitação de que eles têm que estar todos conectados e todos têm que ter uma boa internet. Então, por isso que a síncrona seria mais adequada quando a gente tem alunos em situações de difícil acesso, por exemplo, tá? Bom, vamos seguir as perguntas aqui. Qual será a ferramenta para atividades síncronas como aula teóricas? As síncronas a gente falou na semana passada, né? A gente tem várias, mas a gente recomenda que seja usado, então, se quiser usar o Meet, né, que é a ferramenta da Microsoft, conforme a gente já explicou agora, da Microsoft, desculpa, da Google, e conforme a gente já explicou, já fica gravado automaticamente no Drive, né, a aula, se eu gravar e quiser disponibilizar. Eu testei esse final de semana, foi muito, muito, assim, a gente fica, oh, meu Deus, funciona, né? Porque já vai automaticamente para o Google Drive, já está lá e é só disponibilizar, né? Então, é um recurso muito bom, tá? Tem uma pergunta sobre ferramentas para preparar videoaula, a gente vai ter um webinar só sobre videoaula, tá? Que fala um pouquinho sobre como gravar a videoaula, tá? Quem quiser fazer no Google Class pode? Não, a gente não está recomendando. Eu já expliquei, né, pela questão da auditoria, da possibilidade de auditoria, da gente, no Moodle, a gente ter o registro, ter os logs, então a gente não está recomendando, não, o Google Class, tá? Tem uma pergunta sobre como fazer uma discussão de caso clínico, qual ferramenta seria melhor usar? A gente tem vários professores que fazem discussão de caso clínico já no Moodle, usando geralmente o fórum, coloca o caso clínico e faz uma discussão, ou eu posso fazer em forma de tarefa, depende da forma como vocês querem trabalhar com o aluno, porque, por exemplo, no fórum, cada um que vai postando vai continuando a discussão, né? Se eu quero receber uma discussão e avaliar, sem que os outros tenham visão daquilo, seria o tarefa, tá? Então, mas a gente poderia usar, se usa muito o fórum para fazer discussão de caso clínico, dos que eu conheço. Só para complementar, em relação ao fórum, o fórum tem, como você tinha dito anteriormente, o fórum tem uma possibilidade de escolher o tipo de fórum. Então, se sua estratégia é que a primeira postagem não seja influenciada pelas postagens dos colegas, né? Então, você pode escolher uma configuração do fórum para que a primeira mensagem, até ele postar a primeira mensagem, ou seja, a primeira resposta, ele não consegue visualizar as demais respostas. Após a primeira mensagem, ele consegue visualizar o grupo das mensagens dos colegas. E aí, a partir daí, criar uma discussão sem que a primeira mensagem tenha uma certa influência na resposta dos demais. Então, o fórum permite 4 tipos diferentes de configuração, né? Que permitiria você criar estratégias diferentes de discussão. Então, o fórum seria uma ferramenta com esse propósito de discussão, porém com algumas possibilidades de configuração, né, de visualização das mensagens dos demais. Conforme eu falei antes, gente, o fórum é uma ferramenta muito rica, né? Então, a gente tem... Se a gente planejar bem o uso do fórum, a gente tem muitas estratégias que podem ser usadas e a gente consegue fazer coisas bem interessantes, tá? Deixa eu voltar aqui onde eu estava. A professora Cláudia Schneider indica, bem interessante isso, um curso do Lumina da URGS, Moodle em Ação. Parece que está aberto e diz que é muito interessante. A Prograde já mandou
dos cursos que estão tendo na UFMA, que é nossa parceira em EAD, que tem vários cursos, eles estão com um conjunto de cursos muito interessante, né? Então, a Graziela Brix está falando que também fez esse curso da URGS, então, talvez fosse interessante, né, vocês acessarem, é um curso, então, Mudam em Ação, Atividades e Recursos, tá? Um comentário sobre os cursos das demais instituições é que a aparência do Moodle, ele pode sofrer algumas mudanças, né? O tema, a cor, a disposição dos elementos podem ter particularidades. E também as versões do Moodle podem também ser diferentes de uma instituição para outra. No entanto, esses cursos, como o do Lumina, ele descreve bem cada uma das ferramentas, e o que importa, né? E isso vai permear em qualquer outro curso ou qualquer outro Moodle institucional. Então, mesmo que a versão seja um pouco diferente ou que a aparência seja um pouco diferente, as funcionalidades serão basicamente as mesmas, né? Sofrem poucas mudanças de uma versão para outra. O pessoal do NEAD está trabalhando também num manual, né, com essa nova versão do Moodle para disponibilizar logo, né? O Moodle, na verdade, gente, o nosso Moodle, tem gente que colocou, eu fiz o curso anterior e tudo, ele não mudou, as ferramentas continuam as mesmas, mudou o layout, mudou a organização gráfica dele, né? Mas as ferramentas continuam as mesmas, tá? Vamos seguir, então, nas perguntas. O Google Sites pode ser usado como um portfólio? Sim, seria um uso bem interessante para o Google Sites. Pode ser usado como portfólio, sim. Para ter acesso do histórico do Wiki depende da configuração? Não, o Wiki fica lá gravado quem compartilhou, tá? Quais as melhores ferramentas desculpa, Ramon, mas é que eu estou tentando passar um pouco mais rápido, senão a gente não vai conseguir vencer, tem um número bem grande de perguntas. Quais as melhores opções de ferramentas para avaliação? Quais os tipos de avaliações possíveis? A gente tem um webinar planejado daqui 2 semanas, só sobre avaliação em EAD, tá, pessoal? Então, vai ser bem discutido essa questão, tá? Foi perguntado aqui se pode ter acesso ao Microsoft Teams. Sim, pode. Vocês podem pedir pelo pedidos internos, pi.ufspa.edu.br, para liberar o Teams, quem quiser usar o Teams, tá? Versão nova, a conta passa a ser Gmail, sim. Cadê? O fórum é necessariamente assíncrono? Tem uma pergunta? Sim, o fórum é uma ferramenta síncrona, porque ele funciona com postagens de forma assíncrona, né? A gente não tem o fórum, digamos assim, o fórum síncrono seria o chat, o equivalente ao fórum síncrono seria o chat, tá? Tem um elogio aqui à questão da gente ter agora espaço infinito para botar os artigos. Previsão do uso das ferramentas do Google imediatamente, é só vocês logarem. Tem uma pergunta, como se entra no Google? O Roberto já mostrou, mas só repetindo, vocês entram e onde coloca o e-mail lá, quem já usa o Google, quem não usa, www.gmail. É Gmail, né? Procura Gmail no Google, bota Gmail, vai abrir o aplicativo do Gmail e eu vou botar, por exemplo, o meu e-mail, adamer@ufspa.edu.br, e a mesma senha que vocês usam no webmail. Então, ele vai abrir automaticamente dentro do Gmail. Os e-mails departamentais também, tem uma pergunta aqui, também podem ser abertos direto dentro do Gmail, tá? Não fica associado automaticamente com o meu e-mail Gmail antigo, por exemplo, tá? Se eu vou usar o Google Drive, como fazer o controle da atividade, se o aluno visualizou determinada aula ou texto. Bom, o Google Drive, ele é muito útil para a gente disponibilizar as tarefas, mas conforme eu disse, ele não tem, né, a gente consegue ver quem acessou, quem contribuiu, mas ele não é uma ferramenta, assim, para monitoramento, vamos dizer, né, apesar que o Google dá essa possibilidade, tá, mas não é uma ferramenta própria, como, por exemplo, no Moodle, que a gente consegue ver quem acessou e tudo mais. Deixa eu ver... para reuniões de grupos de pesquisa, em que é em torno de 20 participantes, já podemos
usar o Google Meet, sim, o Google Meet já está liberado na nossa conta, tá? A pessoa diz aqui que a Gisele estava usando o Zoom, mas o Zoom, conforme a gente já explicou, ele tem problemas de segurança, tá? Tem um pedido aqui para comparar o Meet com o Hangout. O Hangout tem um limite de 10 usuários, né? E a vantagem, eu usava o Hangout, o Meet está tendo uma qualidade bem melhor, a gente está conseguindo conexões bem melhores, e tem essa vantagem do Meet na nossa conta agora, UFSPA, de automaticamente eu apertar no gravando e ele já botar no meu Google Drive, né? Então, essa é a grande vantagem para a gente fazer reuniões que a gente queira que sejam gravadas, tá? E encaminha para o @UFSPA também, né? A gravação. O link. Sim, exatamente. Vem um link. O dia que eu gravei, veio o link para mim, tá? Pergunta da professora Aline. Uma preocupação que tem é como mantermos o engajamento dos alunos em atividade EAD sem o papel do tutor. Tem sido ressaltada a importância do feedback, que, a meu ver, fica bastante prejudicado sem essa figura. Teremos tempo adequado para planejamento, desenvolvimento de materiais e promoção do engajamento dos alunos nas atividades da disciplina? Entendo a excepcionalidade, mas me preocupo se daremos conta. Professora Aline, eu também me preocupo. Eu lhe dizer que eu ando exausta e quando voltarem agora as 2 disciplinas que eu ministro, a gente vai ter que se preocupar com isso, né? A gente não tem a figura do tutor, a gente vai funcionar como professor, como autor e como tutor, né? E realmente esse engajamento vai depender muito da gente fazer eu já estava pensando, vou gravar alguns videozinhos de motivação para cada aula, chamando a atenção dos alunos. Nós vamos ter que usar estratégias para tentar manter a motivação, mas realmente não é fácil, né? Manter o engajamento em EAD é uma tarefa bem complexa e com todas as nossas atividades a gente vai ter que ter estratégias para fazer isso, tá? Bom, aqui eu já respondi. A professora Ana Boff pergunta: é possível convidar usuários que não são UFSPA ou que não têm @gmail para o Meet? Sim, nessa versão do G Suite, né, Roberto? A gente consegue convidar pessoas externas para participar, né? Então, não estou falando nenhuma besteira, né? Se tu ligar o microfone, a gente escuta, Roberto. É isso mesmo. É que eu estou usando 2 microfones, né? Eu habilito um e esqueço do outro. Mas é isso mesmo. Tá. Estão perguntando se vai ter alguma orientação. Sim, pessoal, a gente colocou já no ar, mas estamos terminando o manual. O manual não, um guia de referência, porque as ferramentas do Gmail todas têm manuais bem completos, né? Então, já a gente está preparando isso aí, tá? Quais as melhores ferramentas para grupo grande e pequeno? Bom, vai depender do tipo de atividade que eu quero fazer, né? Então, se a gente vai fazer uma atividade síncrona, se a gente vai fazer uma transmissão com grupos muito grandes, fica muito prejudicado, né? Quando a gente consegue, só se fizer uma aula expositiva, sem muita interação, porque quando começa a interação com grupos muito grandes, a gente não consegue se entender, é bem, bem complexo, né? Então, com grupos grandes, eu recomendo sempre a gente pensar em atividades assíncronas e, se necessário, pensar em grupos. No Moodle, eu posso criar grupos e posso separar minha turma em turmas menores. Então, isso é uma estratégia legal também, porque quando eu crio um fórum, eu posso dizer que o fórum vai ser criado por grupo, e daí a gente fica com grupos menores discutindo cada tema. Então, isso é uma estratégia também interessante. O próprio fórum dispõe de organização em tópicos e cada grupo poderia estar em um tópico diferente. Eles podem navegar nos demais tópicos, mas podem criar uma discussão né, separada, por exemplo. Alguém que estão dizendo que o Teams é melhor, o Team é melhor que o Hangout. É melhor que o Hangout, sim, mas eu particularmente acho o Meet melhor, tá? Então eu já expliquei que quem quiser usar o Team, daí tem que pedir pro pedidos internos pelo PI, tá? Já respondi. O YouTube, tem uma pergunta aqui, como funciona o YouTube da universidade. O YouTube fica vinculado à conta, né, Roberto? Você quer explicar um pouquinho aí a vantagem de ter a conta do YouTube? Sim.
O YouTube for Education, do pacote G Suite, ele permite a transmissão, tá? Ele permite a interação do chat com o @ufspa, então a gente não precisa usar duas contas para intermediar uma conferência. Ele tem a permissão de transmissão ao vivo via estúdio do YouTube, então para quem já usou um canal ou já fez uma transmissão, ele só tem que ser configurado com 24 horas de antecedência, porque é um tempo que o Google pede para disponibilizar o YouTube. Então a pessoa tem que logar, solicitar o acesso à transmissão ao vivo, e o YouTube ele demora 24 horas para homologar esse acesso. Mas ele já permite, a gente já utiliza, a gente estava usando a plataforma do YouTube com @ufspa já, então ele funciona normalmente, só que ele tem um tempo maior de gravação, ele tem uma interação direta com o e-mail da universidade e permite a transmissão ao vivo sem tempo de corte, porque o YouTube, em função do cenário e todo mundo usando com live, ele está limitando muitas transmissões, né? Então no nosso não tem limitação. E a transmissão, ela não fica no canal da UFSPA, né? Fica na conta da pessoa. Da pessoa. Da pessoa, exatamente. Da pessoa. Ela pode ser administradora, por exemplo, a enfermagem. Foi criado um canal para a enfermagem hoje à tarde. Ele pode colocar outros professores @ufspa como administradores do próprio canal e disponibilizarem vídeos dentro do enfermagem @ufspa, né? Então, que é um canal institucional. É assim. Fica no canal pessoal. Bom, então continuando, que a gente tem aqui um monte de perguntas, tem uma pergunta bem interessante do professor Otávio em relação ao dimensionamento de tempo em uma aula para o aluno. Entendo que uma atividade síncrona, o tempo seja aproximadamente a duração efetiva do encontro. Como podemos fazer a estimativa de tempo de uma aula para as atividades assíncronas? Isso, professor Otávio, quarta-feira tem o webinário sobre planejamento pedagógico, e na sexta sobre planejamento de materiais, e nos dois webinários isso vai ser abordado, tá? É uma coisa bem mesmo complexa, e nesses dois webinários vai ser debatido, tá? Muitas perguntas sobre o Gmail, eu acho que a gente já deixou claro, e vai ter uma pergunta que se pode acessar as ferramentas do Gmail sem medo de ser feliz. Pode acessar sem medo de ser feliz. Algum canal de acesso para dúvidas que ocorrerem no decorrer do tempo? Sim, a gente está preparando agora uma equipe, estão entrando novos bolsistas, inclusive, para ajudar nessa questão agora do uso das ferramentas da Google e da migração, né? Para auxiliar isso aí, tá? Cadê? Muitas pessoas felizes que não vão mais pagar o Google. Eu também estou feliz, também pago o Google, não vou mais pagar. Muita gente comentando isso. Alguém está falando aqui que teve o direcionamento do Gmail para o da UFSPA, direcionou o seu Gmail para o da UFSPA. Dá para fazer isso no seu Gmail, mas não depende da gente, tá? E-mail, parabéns para a equipe. Desculpa, gente, que tem muita coisa. Eu já tinha salvo, mas foi muita coisa ao mesmo tempo. A migração, mais os parabéns. Se vão haver cursos para uso do Moodle em horários alternativos. A gente já está tendo agora, né, Ramon, um curso de educação à distância que está sendo no Moodle, né? Acho que tu podia... Está sendo... A maioria das atividades são assíncronas, né? Exato. Nosso planejamento foi... Hoje nós temos 31 alunos docentes, né, como cursistas, na primeira edição desse ano. No segundo semestre teremos outra edição, né? Vai abrir novas inscrições para o curso. O planejamento foi basicamente encontros assíncronos, previsto dois encontros síncronos durante o curso, mas basicamente assíncrono, como falei. E centrada apenas nas ferramentas do Moodle, né? Durante esse último mês, soubemos do Google for Education, né, e do WebConf. Estamos tentando replanejar algumas aulas para poder incluir, inclusive, alguma dessas ferramentas,
como ferramentas à disposição dos professores. E, provavelmente no segundo semestre teremos essas ferramentas de forma mais integrada ao planejamento. Já tem aqui uma pergunta sobre a gravação das aulas. Outra pergunta, conforme eu falei, vai ter semana que vem um webinário sobre gravação de aula, tá? Deixa eu ver. O Meet, falando do Meet, quem está usando o Meet da sua conta Gmail, pessoal, tem limitações de número de pessoas e não permite a gravação, né? Agora, se vocês usarem na conta Gmail de vocês, na conta UFSPA de vocês, vai permitir gravação e muda o limite, né, Roberto, também, de pessoas logadas. Sim, a Google, inicialmente o G Suite ele é 250 pessoas, tá? A Google reforçou que ia diminuir esse limite em função de que eles abriram a ferramenta para qualquer usuário que não tenha o G Suite, né? Qualquer Gmail pode acessar o Meeting hoje. E eles limitaram a 100 participantes. Eu recebi um e-mail na sexta-feira de que o nosso limite é 150. Então a gente tem 50 usuários a mais do que os 100 que hoje estão free, né? Só que, claro, momentaneamente, né? A ferramenta, depois que eles deixarem de liberar gratuitamente, ele volta a ser os 250 do pacote G Suite. Eu estava bem olhando uma pergunta que fala disso, se pode usar o Meet com pós-graduação. Sim, pessoal, todos os pós-graduandos também vão ter o Google e vão ter todos os recursos, tá? Já tem, né? A gente migrou os alunos também. A Lenara está perguntando sobre os vídeos que eu comentei, né, como motivação para alunos. Na minha disciplina, especialmente, eu vou gravar mini vídeos e vou colocar no início de cada semana, né, para falar um pouquinho sobre o tema da semana, sobre o que vai ser discutido. Eu acho que esse vínculo que a gente tem com os alunos, a gente precisa tentar também estimular no virtual, né, e não usar só o texto. Então, eu vou gravar mini vídeos e daí a pergunta é se a gente coloca no Moodle. Sim, a gente coloca no Moodle, né, o link para o vídeo, né, e daí o aluno vai acessar o vídeo e vai a qualquer momento, né. Vale lembrar que o próprio Moodle tem um recurso de gravação de vídeo. Então, se você quiser fazer um vídeo curto de até 2 minutos, você consegue, no próprio Moodle, por um clique, ele já começa a gravar a sua webcam com áudio e vídeo, né? Mas, Ramon, a gente não quer isso porque a gente não quer encher os nossos servidores de vídeos, né? Então, por isso que a gente está recomendando que bote o link pro acesso, pro vídeo, tá? O que mais que eu tenho aqui? Deixa eu ver. Como utilizar o pacote 365 em casa, Roberto? Manda a solicitação para informática, né? Sim, a solicitação pode ser feita pelo PI, para quem é docente, né? E para quem é aluno, pelo nticom@ufspa.edu.br. E aí ele vai gerar um usuário que tem acesso ao pacote Office, Teams e o OneDrive da Microsoft. Vem o pacote completo. Tem uma pergunta aqui, se todos os alunos terão acesso a todos os recursos G Suite? Sim, tá? Já tem. Tem uma pergunta se existe alguma possibilidade de acesso institucional a alguma ferramenta baseada no LaTeX. O LaTeX, sabe? A gente já solicitou uma API já ao LaTeX e Overleaf, só que elas vieram muito limitadas, e as que vieram com todos os recursos, elas são pagas. Então, a gente ainda está, não é a gente UFSPA, né, mas todas as federais, a gente está trabalhando para uma integração direta, tá? Então, com a Café, no caso, né? Então, logando na Café, a gente tem o acesso ao Overleaf e LaTeX. Mas isso já é um trabalho bem maior, assim, junto com a RNP e todas as universidades federais. A Thaís Nauderer está perguntando como o aluno consegue interagir de forma síncrona numa live do YouTube. É pelo chat, né? Pelo chat, Thaís, os alunos conseguem interagir com a gente, tá?
A Mona Lisa está perguntando, Roberto, se no YouTube, tendo a conta vinculada, eu posso selecionar os alunos, só os alunos da disciplina para acessar o vídeo. Não, pode selecionar os alunos que têm o @UFSPA, né? Mas eu não consigo limitar por disciplina porque ele não é integrado. A aula em si, né? Então, ele não vai encontrar o Moodle lá para saber qual a turma, né? Então, isso não. É só para... Ele vai limitar a usuários @UFSPA, isso ele faz. Professora Lenara está perguntando se pode abrir um curso teste para tentar planejar as aulas nesse período. Professora, a gente está priorizando a criação das disciplinas que ainda não tinham sala no Moodle, né? Então, o que eu recomendo é que deixe no Moodle, a gente pode deixar o olhinho fechado, ou seja, não visível as coisas para planejar. Então, pode planejar a disciplina e deixar ela... Quem está criando a disciplina agora, não coloca os alunos ainda, não permite o acesso, e pode planejar, ou quem já está com os alunos na disciplina deixa invisível o que está planejando, porque daí é só o professor que visualiza, tá? Que mais? Os alunos todos já vão ter acesso ao Gmail, sim. Os residentes terão acesso, sim. E tem uma professora aqui dizendo que a conta está bloqueada, que não está conseguindo acesso, depois pode entrar em contato com a informática. E a gente, acho que venceu todas as questões, né? Os pacotes serão disponíveis para residentes. Sim, todo mundo que tem @UFSPA vai entrar nas ferramentas do G Suite, tá? Pode acessar tudo de casa, professor José Lubianca. Sim, pedir licença para TI é do 365 para receber as instruções para acesso. Vai acessar de casa, mas tem que solicitar para informática, tá? Sim, perguntando, a professora Lenara perguntando se mesmo sem ser regente, se ela pode esconder as